Fala, galera. Boa tarde. Acho que minha câmera tá embaçada, a impressão. Fala, galera. Vamos lá. Pessoal que for chegando aí, vai dar um tempinho pro pessoal entrando. Dá um ok se estiverem me escutando bem ali no chat. Beleza? Só mais um minutinho pro pessoal entrar e a gente começa aqui com os nossos recados e depois a gente entra na conversa. Galera, vamos lá. Muito prazer, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Hora, eu sou um dos diretores aqui da InvestSmart. A gente está aqui para mais uma conferência, uma live nossa, isso que a gente tem feito desde semana passada para aproximar as casas que a gente aloca, as casas que a gente tem mais proximidade, que são mais importantes aqui no nosso dia a dia, para perto de vocês, tá? Tá todo mundo em casa, todo mundo confinado aí, a gente já vai partir para quase 15 dias de confinamento, espero que vocês não estejam enlouquecendo. Então, eu brinquei ontem que esse momento aqui, essas lives que a gente faz, é quase o único contato que eu tenho com o universo. Tá? Vocês vão perceber que hoje eu estou mais informal e isso tem um motivo, é porque eu vou falar com o pessoal da Giant, que eu sei que é um pessoal que trabalha informal. Então eu falei, eu vou seguir a mesma linha. Antes da gente começar, eu queria falar do nosso projeto Empreender e Apoiar, para quem não conhece ainda, está lá nas nossas redes sociais, tá? A gente disponibilizou toda a nossa equipe de marketing para ajudar os microempreendedores e as microempresas que estão passando por alguma dificuldade ou que estão com dificuldade de vender e que ainda não tem uma presença online, tá? As inscrições vão até dia 30, a gente já está com mais de 100 empresas inscritas. E se vocês conhecerem alguém, enfim, se vocês tiverem algum autônomo, algum microempreendedor, vocês sabem que estão sofrendo agora, indica lá para se inscrever no projeto. O pessoal já está recebendo conteúdo para ajudar a se organizar financeiramente, para ajudar a melhorar a presença nas redes sociais. A gente vai selecionar 10 projetos que a gente vai ajudar na unha, vai montar sites, vai montar etc. Tá? Vamos lá. Então, aqui é um prazer receber a Giant Steps aqui, o Flávio, além de parceiro aí nosso aqui da InvestSmart, meu e da XP, é um grande amigo. Hoje eu estou aqui, inclusive, prometi que ia mostrar, eu trouxe minha camisa da Giant aqui, que eu tenho, que eu uso para ir para academia. Gostei, hein? Tem que marcar Bruno, outro. você não tá nem indo na academia, vai. Você tá em casa. Mas tudo bem, tudo bem. Mas eu vou usar hoje para subir e descer as escadas aqui do prédio, que é o máximo que eu estou fazendo. Tá? Para quem não conhece, a Giant Steps hoje é uma das maiores casas da América Latina quando o assunto é tecnologia, tratamento de dados. Tá? A gente vai falar aqui um pouquinho dos fundos dele. Eu vou chamar de fundos quantitativos. Eu sei que depois o Flávio vai brigar comigo, mas eu vou usar esse termo agora, depois eu vou adaptando. Então, é uma casa que a gente aloca bastante, tá? A gente é muito próximo, eles palestraram lá no nosso evento em janeiro. Flávio, é um prazer tê-lo aqui de verdade, tá? A gente se falou no início do ano, acho que agora a gente se fala num cenário completamente diferente. Mas eu queria pedir para primeiro você apresentar a Giant, que eu tenho certeza que, infelizmente, muita gente não conhece. Tá? Falar um pouquinho aí de como vocês estão. Eu sei que vocês estão em home office, como é que está a galera, está todo mundo em home office também. E se você quiser dar uma panorâmica aí, a gente sabe que dia 30 agora, gente, isso é uma notícia muito importante. Dia 30, o Zara abre. Então, o Zara estava fechado, que é um dos fundos principais da Giant, vai abrir dia 30 na plataforma da XP. Então, você pode cutucar ali o seu assessor da InvestSmart, falar, pô, escutei a live, escutei o Flávio, quero aplicar lá nos fundos da Giant Steps, que o nosso time de assessores aqui está pronto para ajudar vocês. Flávio, tá contigo, cara. Flávio? Bom, tá me ouvindo? Eu acho que o Flávio tá mutado, hein? Vamos ver. Pera aí, Flávio. Não, porque eu ouvi a voz dele. Peraí. Deixa ele tá aqui no chat, que eu não tô achando. O pessoal do marketing tá aí de olho? Eu acho que ele caiu, viu? Pedi pra ele... Ó, fica de olho aí no link. Gente, eu vou aqui. Já tô aqui no WhatsApp procurando ele. Vamos ver. Peraí. Tá entrando de novo já, tá, galera? Aqui, ó. Caiu tudo aqui. Beleza.
as belezas do home office, né? Tá, já entrou de volta, mas tá no mudo. Galera do marketing, Flávio tá de volta já, tá? Só tá no mudo. Eu vou repetir o finalzinho só. Ah, já tá vendo ele aqui. Acho que tá sem o microfone, tá aparecendo o microfone aqui. Eu vou repetir o finalzinho só para a gente pegar ali o fio, assim que o áudio do Flávio voltar. Tô monitorando daqui, galera. Uma coisa que eu já deixa eu aproveitar o embalo aí enquanto o Flávio não volta, que é uma recomendação forte aí. Apareceu o microfone. Boa. Calma aí. Foi mal, Bruno. Beleza. Cara, o que eu tinha pedido para você falar um pouquinho da Giant e falar como é que vocês estão, todo mundo em home office, como é que foi essa adaptação aí. E falamos aqui rapidinho que o dia 30 o Zara vai abrir, isso é uma notícia quentíssima e importante para o pessoal procurar os assessores da InvestSmart para alocar. É uma excelente oportunidade, eu tenho certeza que não vai ficar muito tempo aberto. Mas conta um pouquinho da história da Giant, conta um pouquinho aí da história dos fundos quantitativos e falar um pouquinho da casa como um todo e como é que vocês estão passando por isso aí. Beleza, Brunão. Obrigado de novo aí pelo convite. O pessoal da InvestSmart é super parceiro, todo mundo que está participando. Nesse momento tão fácil de mercado, né? Todo mundo tranquilo, mercado comportado, os últimos dias nem foram estressantes. Mas vamos lá. Bom, o Bruno falou aí o tal do fundo quantitativo. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês é que joguem essa palavra fora. Eu prefiro dizer que a gente é uma gestora de fundos multimercados que usa muita tecnologia para melhorar o nosso processo de gestão. Então, a gente, como o Bruno falou, né, a gente é uma gestora que está rodando aí há quase 10 anos no mercado e a gente tem seguido muito o modelo dos fundos bem-sucedidos lá de fora, que é um estilo de gestão que é muito pautado em tecnologia, né? A gente vai entrar em maiores detalhes, mas essa é a nossa grande veia, né? Usar dados e um processo mais sistematizado para conseguir fazer gestão. E é isso, felizmente para a gente, fazer o home office não impacta tanto, boa parte do nosso processo ele se baseia em estudos, então a equipe de gestão, ela está grande parte do tempo fazendo estudo e trabalhando em comitê remoto, e a outra parte de tecnologia também a gente ia fazer home office, então para a gente, felizmente o impacto não foi tão grande, e jogo que segue. Beleza, Flávio. Vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade quando a gente pensa nessa forma diferente de fazer a gestão de ativos. Assim. Qual é o processo de tomada de decisão? Já que a decisão não é tomada 100% por vocês, é meio que uma tese a ser defendida ou a ser derrubada, como é que é o processo de compra e venda de ativos dos fundos de vocês? Onde é que ele sai? Ele sai de uma ideia e desde o caminho da ideia até a execução, qual é o passo a passo ali? Legal. Bom, tem uma analogia que a gente costuma usar, que a gente gosta bastante, que é comparar o nosso processo de gestão com o processo de extração de ouro. Então é interessante, né? Se você olhasse 500 anos atrás, como você fazia para garimpar ouro? Basicamente o que você tinha que fazer era pegar o teu instrumento, ia lá na beira de um rio ou numa montanha, cavava um pouquinho, você encontrava umas pepitas de ouro bastante grandes, então era um processo bastante simples, né? Hoje em dia é muito mais difícil, né? Você não consegue pegar uma peneira e ir na beira de um rio e você conseguir achar uma pepita de ouro, isso não acontece mais assim. E as pessoas têm a impressão de que, hoje em dia você tem muito menos ouro do que você tinha 500 anos atrás, mas a verdade é que hoje a gente extrai quase 50 vezes mais ouro do que a gente extraía 500 anos atrás. A diferença é que para a gente conseguir extrair esse ouro hoje, você precisa ter um sistema, um processo tecnológico bastante grande, tem um processo químico de limpeza e por aí vai. E o trabalho de gestão, ele é muito parecido com isso, né? O trabalho do gestor é encontrar ouro. O que ele está tentando fazer olhando para o mercado e tentar encontrar aquele ouro que é como se fosse um retorno descorrelacionado, né? Buscar o teu alfa. Antigamente era muito fácil você gerar alfa. Hoje em dia já é um processo muito mais difícil. Então, o que a gente tenta fazer é, de fato, colocar a tecnologia nesse processo para a gente conseguir cavar e encontrar esse ouro. O processo de tomar de decisão ele é mais ou menos parecido com o processo de uma gestão tradicional. A gente também faz a criação de teses econômicas e teses matemáticas para tentar antever o que vai acontecer.
A diferença é que a gente usa um volume de dados para a tomada de decisão gigantesco, porque a gente usa a tecnologia para garimpar isso. Então, imagina que é como se um gestor estava pescando num lago com uma vara e a gente está num oceano usando algumas máquinas para levantar informação. E com base nesses dados, a gente cria as teses econômicas, faz alguns testes e depois a gente executa isso automaticamente. Então, esse é mais ou menos o processo que a gente tem feito. Legal. Quando você fala, eu vou fazendo essas perguntas até para o pessoal ir se familiarizando Claro. com os fundos de vocês. Quando você fala em oceano ao invés de um lago, isso quer dizer que a abrangência de mercados que vocês estão olhando, como vocês estão no processo automático ali de analisar dados, é muito maior do que o cara que opera só Brasil, ou o cara que opera só juros, ou só moedas. Quantos mercados vocês olham aí, sem entrar no produto específico, mas a Giant como caso? Perfeito. Eu acho que a questão da explosão da quantidade de dados, eu acho que talvez é o principal fator, né? A gente tem várias postagens que a gente fez falando disso, mas o ponto é que a informação, a disponibilidade de informação está crescendo de forma exponencial. Então, hoje, meio que se você não usar a tecnologia, você fica meio perdido na quantidade de informação que tem disponível, né? Imagino que todo mundo deve estar sofrendo isso agora com o WhatsApp no coronavírus, né? Assim, toda hora chegando informação de, puta, um médico falou que tem tratamento, o outro cara falou que não tem nada. Meio que inundado de tanta informação que às vezes não se conversa, tem fake news, tem real news, tem scary news, tem de tudo, né? Então, imagina para o gestor como que é essa realidade, né? Se a gente já sofre disso de forma passiva, chega na gente, imagina se você fosse atrás e você precisasse depender dessas informações e levar em consideração não só o impacto do vírus, mas todas as outras milhares ou milhões de variáveis que influenciam no mercado. Então, de fato, essa quantidade de informação é um negócio gigante. A gente, especificamente na Giant, a gente olha informações do mundo inteiro. A gente opera todas as estratégias que a gente tem na Giant, a gente opera juros, a gente opera câmbio, a gente opera bolsa e a gente opera commodities. Então, as 4 grandes classes de ativos no mundo inteiro. São mais ou menos 60 países que a gente opera hoje, mas a gente virtualmente olha tudo que tem no mundo inteiro. Se tiver liquidez, a gente está olhando. Perfeito. Perfeito, Fábio. É verdade, né? Nesse momento a gente está se sentindo aí, recebendo informação. Eu, por exemplo, descobri hoje que se você fizer gargarejo com vinagre, você tem grande chance de se curar do coronavírus. Eu tenho aqui já na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação sobre a performance do Zara. Eu vou aproveitar essa informação, e até porque eu queria muito que as pessoas conhecessem mais vocês, porque eu acho as séries fantásticas, eu queria muito que o pessoal que está aqui assistindo conhecesse um pouquinho mais dos produtos e da história de vocês. Questões de performance, tá? Se você puder falar aí, a gente sabe que o Zara e o Darius são 2 fundos que são mais voláteis e que estão mais ali, no site de vocês, eles estão até mais ali com uma coisa mais de inteligência artificial, e o Sigma e o Axis é uma coisa mais de Big Data. Não sei se isso, estou fazendo uma paridade certa, mas eu queria mais que você falasse assim, como é que foi no meio dessa tempestade aí, desse turbilhão de volatilidade, dessa loucura toda, como é que os fundos da Giant Steps se comportaram? Flávio, vocês estão ouvindo ele, gente? Eu uso o chat aqui para me situar. Eu acho que o Flávio caiu de novo. Vamos lá. Caiu. Beleza. Deixa eu lá o WhatsApp dele. Desculpa, Bruno. O negócio tá feio. Aí? Tá, tô boa. aqui. Então vamos lá. Deixa eu... você conseguiu pegar a pergunta até o final? Consegui. Então, beleza. Então vamos lá. O pessoal, tem bastante gente que perguntou para a gente, porque a gente conseguiu passar até então, né? A gente não sabe se de fato o mercado vai acalmar agora ou não, mas a gente até então tem conseguido passar com uma performance que a gente ficou super feliz aí no mercado. E aí o pessoal pergunta, né? Pô, vocês conseguiram prever o futuro, né? Como que vocês estão fazendo e tal? E eu diria o seguinte, né? Talvez uma das partes que seja mais importante do nosso processo é uma etapa de testes que a gente faz nas estratégias, né? Que de fato depende de tecnologia. Então,
não é que a gente está conseguindo prever que ia ter coronavírus ou que o mercado ia afundar. O que a gente faz é que, uma vez que a gente desenha uma estratégia de investimento, a gente faz um processo extremamente rigoroso de teste dessa estratégia. E para fazer esses testes, a gente olha vários anos para trás, a gente faz vários testes históricos e a gente também faz testes de estresse, onde a gente simula crises muito agudas para ver se essas estratégias elas ficam de pé e elas conseguem performar ou pelo menos perder menos quando a gente tem cenários de crises muito violentas, né? Lembrando que o nosso processo de testes não é que a gente está tentando simular o que vai acontecer. Então, eu não estou tentando antecipar se vai ser uma guerra, se vai ser um vírus, se vai ser uma pandemia, se vai ser uma lei. O que eu quero antecipar é como se comporta a minha estratégia dependendo de como for o movimento do preço. O que acontece se ele cair 30%, 40%, 50%, 80%? Se isso aconteceu por causa de uma pandemia, de uma guerra ou de outra coisa, não me interessa. O que me interessa é como a minha estratégia reage quando eu tenho essas crises. E para a gente isso foi muito positivo, porque quando você tem esses momentos muito agudos, que é onde a emoção fica à flor da pele, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então eu consigo é uma regra que já está estipulada, então se o mercado subir 3, ou se o mercado cair 40, ou se ele cair 30, faz isso ou aquilo. Então essa regra já está estipulada dentro das estratégias, então a gente só tem que seguir o que a gente estipulou antes. Então o que para a gente facilita bastante. E aí pegando o gancho, né, falando um pouquinho das estratégias, até para explicar um pouco mais o que faz os fundos, a explicação que a gente costuma dar, ela é até um pouco mais intuitiva, né? A gente enxerga o mercado em dois regimes. Você tem um regime onde o mercado está racional, onde os investidores estão olhando o fundamento, então as pessoas estão sentadas, elas estão fazendo conta, estão olhando o balanço, estão olhando o fundamento e elas friamente estão decidindo qual é o valor justo de cada um dos ativos. E você tem momentos onde o mercado fica irracional, que é exatamente o momento que a gente está vivendo agora, onde o mercado entra em pânico ou o mercado entra em euforia. E aí fazer muito conta de balanço e fundamento não é um negócio que funciona muito bem nessa hora, né? Então imagina na semana passada o mercado tinha caído 10%, depois ele caiu 10%, depois ele subiu 8%, estava caindo 15%, e você está lá tentando fazer simulação de balanço. Não funciona direito. Então a gente tem basicamente 3 fundos. O Sigma é um fundo que segue a estratégia de racionalidade, né? Então esse é um fundo que costuma ir bem quase todo o tempo, exceto em momentos de crise. Quando tem momentos de crise, dado que ele é um fundo que olha a racionalidade e o mercado fica irracional, ele costuma reduzir posição e espera o turbilhão passar, e quando o mercado fica racional de novo, ele volta a aumentar a posição, que é exatamente como a gente está agora. E a estratégia de irracionalidade, que é a estratégia do Zaratustra e do Darius, que é um espelho do Zaratustra com 2/3 das posições, eles são fundos que tendem a performar melhor nesses momentos de irracionalidade. Então, é um fundo que ele é muito mais veloz, né? Um fundo que fica procurando por esses momentos de assimetria grande de informação e ele tenta ser certeiro para entrar. Obviamente, não são todos que a gente acerta, mas é isso que se propõe o fundo. Especificamente, aí, pegando a toada dos fundos, né? Hoje, a nossa recomendação sempre é alocar 50-50, então colocar metade do dinheiro no Sigma e colocar metade do dinheiro no Darius, que é o fundo que está aberto, porque a gente nunca sabe se o mercado está no regime de racionalidade, e racionalidade só sabe olhando para trás. Então, dado que a gente não consegue prever, coloca meio a meio. Foi assim que os fundos foram construídos. O Zaratustra, em específico, vai abrir na segunda-feira, dia 30. Então, o Zaratustra é o fundo mais antigo da casa. Ele está rodando desde 2012, já passou por ano bom, já passou por ano ruim, já passou por ano muito ruim, passou por ano muito bom, anos desde que ele nasceu, 8 anos aí que ele está rodando. E a gente abre o fundo na segunda-feira e ele vai ficar aberto para 250 milhões. Depois ele fecha de novo. Bruno? Perfeito, perfeito, Flávio. Não, deu só deu uma travada, mas veio. Está me escutando? Flávio? Não conseguiu escutar a mensagem até o final, falando do Zara, que vai abrir dia 30. Eu tô aqui, eu tô escutando ele, mas eu não sei se ele caiu de novo. Acho que não. Flávio?
Tá me ouvindo? Só para a gente seguir aqui, eu tenho aqui a próxima pergunta engatilhada. Beleza, isso aí. Então, dia 30 abre o Zara, tá? O fundo está performando bem. E tem uma coisa muito interessante desses fundos, que eu vou perguntar para o Flávio depois, assim que ele voltar, que já vi que ele caiu. Voltei, Bruno. Desculpa. Voltou? Beleza. Deixa eu perguntar uma coisa, Flávio. A gente conversou com muitas assets aqui, é uma pergunta mais assim do dia a dia de vocês, assim, coisa rápida. E a gente viu o desespero que foi para quem estava dormindo posicionado, ou para quem estava com uma posição grande em ações, uma posição grande alavancada eu acho que as sextas-feiras foram piores, porque acumulava notícia de 2, 3 dias e a gente chegava domingo à noite já esperando 1 ou 2 circuit breaks ali. Era um negócio meio... Toda segunda-feira era um desespero. Como é que o Zara e o Darius também, que é uma réplica, eles reagiram nesse momento exato? Eles dormiam zerados? Eles já tinham alguma proteção? Que acaba que, como a performance está indo bem, a gente queria entender um pouquinho qual foi o racional, qual foi a alocação, não a alocação na unha, mas qual foi a estratégia que segurou a performance. Tá me ouvindo, Bruno? Tô ouvindo. Beleza. Então, na verdade, assim, o Zara e o Darius, eles estavam muito posicionados pró Brasil e mundo, né? Estavam apostando muito numa alta global até mais ou menos janeiro. E aí, em fevereiro, ele começou a pescar alguma coisa de novo. A gente olha muito dado e a gente não sabe exatamente quais são os mecanismos que o fundo encontra, de que forma que indicam que vai ter algum tipo de Flávio? Não, eu vou tentar mudar de lugar. Eu não sei se é a minha internet ou a plataforma, porque Também tô. eu fiz Hoje eu fiz vários calls hoje, mas esse é o primeiro que está dando problema. Deixa eu vou um outro lugar aqui, vamos ver. o nosso de manhã também deu problema um pouquinho. Às vezes é a plataforma. Eu acho que o pessoal descobriu o Zoom, né? Quem não conhecia ainda, agora. Vamos ver se Alô? agora vai. Tô ouvindo bem. Alô, alô. Alô, alô. Ó, já teve uma dica aqui, talvez alguém de TI, dizendo que pode ser que os vidros atrapalhem a conexão. Flávio? Tô de olho no chat aqui, gente. Vai me deixando informado. Flávio. Tá no mudo, beleza. Flávio, tá me ouvindo? Acho que vou agora, não. Tô te ouvindo. Beleza. Então, só para a gente dar uma recapitulada, era como é que estavam os fundos ali quando estourou a bomba, como é que eles se defenderam, se foi assim, se realmente a tecnologia atuou aí, a parte de processar dados com certeza dá uma velocidade na tomada de decisão, que ela não é humana no final das contas, né? Os dados ali, eles por si só tomam uma decisão. Como foi no dia que as coisas começaram a explodir ali dentro dos fundos? A gente, assim, o Cima, que é um fundo que ele basicamente faz menos movimentações, é um fundo que estava reduzindo posição aí já desde o ano passado. Então ele entrou nessa crise com uma posição mínima. E de novo, ele é um fundo que está sempre comprado, então o que ele pode fazer basicamente é de fato reduzir posição. Já os Zaratustra e o Darius fizeram várias movimentações ao longo da crise. A gente reduziu bastante um pouco antes dela começar, e depois teve um momento que a gente ficou bastante pessimista, conseguiu pegar uma boa parte dessa alta do dólar, depois voltamos, depois fomos de novo, então assim muita operação.
basicamente o que ele está apontando é que o mercado ainda está muito maluco, né? Quando a volatilidade explode do mercado, que foi o que a gente experimentou, as posições ficam pequenas mesmo, para a gente não explodir o limite de risco. Então, assim, se você tem um mercado que está operando com uma volatilidade de 20 ou 30, de repente ele vai para 100, você tem que diminuir por 5 a tua posição. Então, o fundo está com bastante pouca posição nesse momento. Aparentemente, parece que o mercado tende a dar uma acalmada agora. Mas vamos ver o que acontece. É verdade, nunca se sabe. Eu confesso que quando vem a sexta-feira, que eu sei que vai ter acúmulo ali de 3 dias de notícia, as segundas-feiras me preocupam. Já Mas começa a palpitação. ainda mais confinado, né? Mas vamos lá. Tem umas coisas que eu separei aqui. Na verdade, já aproveitar para dar uma dica, que as redes sociais da Giant, o blog da Giant lá no site, cara, tem artigos sensacionais, tem muita informação boa. Então, quem não conhece ainda pode dar uma olhada lá no Instagram, pode dar uma olhada lá no site deles, que é bem interessante. Eu queria falar, na verdade, a primeira coisa que foi uma coisa que eu procurei lá no blog ou no Instagram de vocês, que as pessoas, a gente falou muito aqui nas lives. Claro, só para confirmar se está me ouvindo bem, fazer a pergunta longa agora, vamos lá. Está me ouvindo? Flávio? Acho que ele botou no mudo aqui, vamos lá. Só dá um ok se está me ouvindo aí para... Vocês estão me ouvindo? Só para eu saber se está tudo ok. Beleza, valeu, Felipe. Flávio, tá me escutando? Vamos lá, acho que quando eu venho aqui no WhatsApp. Tá, beleza. Tá, o Flávio tá me escutando, tá no mute. Flávio, a minha pergunta, na verdade, é que a gente falou muito sobre comparar uma crise com a outra, e enfim, é 2008, é 29, é 2020, o que uma tem com a outra, o que uma não tem a ver com a outra. Tá? Eu peguei nas redes sociais de vocês, que vocês falam que o que aconteceu, o mercado há 10 anos atrás, não é mais o mercado de hoje, e talvez essas comparações não sejam tão racionais. Tanto que em 2008 a gente demorou 7 meses para cair 50%, e agora em 2020 a gente não demorou, foi em menos de um mês. Você queria comentar um pouco sobre esse comparativo de crises? Enfim, eu sei que você escreveu sobre isso também. Se quiser falar um pouco, ia ser bem legal. Pode tirar, só não esquece de tirar do mudo. Flávio, a gente não está escutando, tá? Só se você estiver me escutando, tira o zoom do mudo, que a gente não está conseguindo ouvir daqui. Deixa eu ver se ele está... Já descobri aqui, ó, vamos lá. A gente está com o suporte da plataforma também entrando. Só ver com o Flávio se ele está me escutando. Estou com a pergunta aqui anotada ainda, não se preocupem. Eu acho que... beleza. Vou repetir a pergunta, então, porque acho que ele tá escutando sim. Flávio, dá só um ok se você está me escutando para eu... Vamos lá. Tá, caiu, Flávio. Pronto. Eu acho que eu vou pedir para ele ficar sem a câmera, só no áudio. Flávio, vamos testar um negócio? Vamos, eu tô sem câmera agora. Mas eu tô achando que isso que eu ia perguntar. Eu também acho que cara, hoje de manhã a gente teve alguma estabilidade, pode ser o Zoom, que a gente já pediu para o suporte entrar também aí no circuito. Mas a gente vai assim por enquanto, só no áudio. Vamos embora. A minha pergunta era, a gente, durante as lives, muita gente nas perguntas, e até os próprios gestores que a gente conversou, eles tentavam comparar ou fazer algum paralelo de uma crise para outra, lá de 29, ou a de 2008, ou enfim, o que fosse. E aí eu dei uma pesquisada nos textos que você escreveu e nas redes sociais da Giant, que é uma das coisas que eu estava falando para o pessoal aqui, para seguir lá vocês, que tem muito conteúdo bom. Quando você
Pô, como é que vocês veem esse comparativo de crises? Eu vi que vocês têm uma visão um pouquinho diferente da dos outros, que vocês acham que o que aconteceu há 10 anos atrás não é regra, ou não vai ser copiado, ou não vai se repetir, enfim. Como é que você vê essa tentativa de fazer paridade entre as crises e falar um pouquinho do que você acha aí de crise e disso tudo está acontecendo? Legal. Eu acho, Bruno, que uma das coisas, das nossas maiores desvantagens é que dificilmente a gente tem uma história boa para contar. O ser humano, ele gosta de história, né? Então a gente gosta de ouvir uma explicação que faça sentido racional. Então, você gosta de ouvir um paralelo que funciona perfeito e casa e faz todo sentido lógico, mas a verdade é que não necessariamente o mercado ele sempre segue uma história bonita ou ele segue alguma lógica. Então a gente é meio agnóstico nesse sentido, né? De repente eu posso olhar e falar, se faz todo sentido toda vez que a bolsa sobe, o real aprecia. Por exemplo, estou dando um exemplo qualquer, né? E de repente quando você vai olhar nos últimos 100 anos isso não foi o caso. Toda vez que a bolsa aprecia, o dólar desaprecia, sei lá, tudo chutando qualquer coisa, né? Mesmo que isso não faça sentido, mas isso pode funcionar para ganhar dinheiro. Então, o nosso trabalho a gente enxerga muito mais como isso ganha dinheiro e não tem uma boa história, ou isso é uma boa história e não ganha dinheiro, né? Então, a gente se preocupa muito menos com a história em si e muito mais em encontrar estratégias que façam sentido para você ganhar dinheiro. A minha preocupação com a crise é o que a gente tem falado bastante, é que a gente não sabe como essa crise vai desenrolar. Eu não sei se ela vai ser super rápida para voltar, ou se ela vai ser muito pior do que a gente está esperando, se ela já foi, se ela está no começo. Então, para mim, assim, essa tentativa de fazer o paralelo, ela é uma conversa de bar. Não necessariamente porque ela é parecida que ela vai acontecer de novo, né? Então, a gente fez até um vídeo no YouTube lá que a gente explica alguns dos perigos dessa história que eu tenho escutado bastante, né? Pô, agora tá barato para comprar, agora é hora de sair as compras. Essa é uma estratégia que a gente chama de buy the dips. Para quem tiver interesse, depois no nosso canal do YouTube tem um vídeo grande lá explicando. Mas é uma estratégia perigosa, porque acho que foi me fugiu o nome da gestora agora, que fez um estudo dos últimos 100 anos, e essa é uma estratégia que funciona muito bem, só que se você tivesse seguido ela, você teria quebrado 3 vezes ao longo da história. Então, assim, tem algumas... A gente tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, com esses chavões de mercado, ou com traçar esses paralelos, né? Não necessariamente eles são uma regra escrita em pedra. Perfeito, perfeito, Flávio. Excelente. Esse já era um pouquinho da minha próxima pauta ali que a gente ia tratar, que é um pouquinho é quase que um humanos versus robôs aí, vai. Então, assim, coisas que a gente vê as pessoas que operam, gestores e brokers, pessoas que têm bastante experiência nisso, e alguns erros comuns e alguns riscos tomados de forma excessiva que acabam sendo recorrentes, versus como um fundo que as decisões são tomadas em cima de dados, de tecnologia, que tem menos risco de fat finger ali, tem menos o processo, a parte humana da decisão foi tomada na construção da tese lá atrás e no teste da tese, não no dia a dia. Tem uns paralelos que eu fiz, e uma dessas estava relacionada ao buy the dips e também aquele viés cognitivo da ancoragem. Então, eu vi que vocês falaram sobre isso bastante. Esse vídeo está lá no Instagram da Giant, vale a pena o pessoal visitar. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso eu vi muito acontecer, tá? Na pessoa física, nas pessoas que operam bolsa. A bolsa estava lá em 110 mil pontos, e aí, de repente, caiu para 90. Opa, vou comprar. É um pouco do buy the dips, né? Opa, caiu, compra. Caiu, compra no 90, caiu, compra no 85, caiu, compra no 80. Quando a bolsa caiu lá para 60, a pessoa quebrou, não tinha mais dinheiro, que é um pouquinho do que você falou, que ela foi no buy the dips, foi esperando ali que a bolsa, uma reversão à média, né? Que as bolsas elas tendem a voltar ali à média delas, só que nem sempre isso dá certo. E paralelo a isso, aí talvez a parte humanizada disso tudo, é que as pessoas elas se ancoraram nos 120 mil pontos na bolsa acima de 100 mil pontos, ou lá no papel X, no preço que estava tanto. As pessoas elas
se apegaram àquele preço e acham que é muito esquisito ou é muito improvável que aquele papel ou aquele índice não vai voltar àquele patamar. Isso eu achei sensacional. Se você pudesse falar um pouquinho da visão de vocês disso e talvez falar um pouquinho como os fundos que são ali, que tem essa tomada de decisão que é mais em cima de dados e de algoritmos, como eles reagiram versus como o ser humano reagiu, ia ser bem legal. Exatamente o que você falou, né? A gente tem um viés psicológico que meio que deixa a gente pré-programado a comprar quando o negócio está caindo e vender quando ele está subindo. Foi interessante porque você lembra quando teve a feira da Expert no passado, a gente colocou o jogo do Zaro, né? Eu lembro que você jogou lá, né, Brunão? Eu lembro. Para quem está escutando, a gente criou um joguinho que a pessoa jogava contra o nosso fundo e aparecia um gráfico de um ativo e o cara decidiu o que fazer, né? E era engraçado porque a gente teve 1.600 pessoas que jogaram o jogo e dessas, toda vez que o gráfico estava mostrando um ativo que estava desvalorizando, as pessoas compravam. E toda vez que ele estava valorizando, as pessoas vendiam. Sempre nesse modelo de voltar, de fazer reversão à média, né? Então, se ele caiu é porque ele tende a voltar para o preço que ele estava lá, porque se encora naquele preço. Mas o fato é que o preço continuava caindo, né? Na verdade, uma estratégia de seguir tendência teria sido ganhadora. Mas o que me deixou impressionado é que das 1.600 pessoas que jogaram, 1.590 pessoas iam na estratégia do buy the dips. Então a gente tem, parece que foi um laboratório humano que a gente fez lá, né? A gente tem quase que um desejo interno desesperador de falar, puta, caiu demais, ele vai voltar para aquele preço. Só que aquele preço que o ativo estava lá atrás, a bolsa 120 mil pontos, aquele é um preço que reflete um fluxo de caixa descontado de todas as empresas que estão na bolsa olhando o cenário de janeiro. Então, a pergunta que você tem que se fazer quando você está vendo a bolsa a 70 mil pontos com tudo isso que está acontecendo com o coronavírus, com a economia mundial parando, ficando, sei lá, entre 2 semanas e vai lá saber quanto tempo ela vai ficar parada, isso tem um impacto econômico no qual o fluxo de caixa descontado de todas as empresas da bolsa, elas vão ser menores ou vão ser exatamente iguais elas estavam em janeiro? Se você acha que elas vão ser exatamente iguais em janeiro, beleza, faz sentido comprar. Mas se você acha que as empresas vão apanhar de certa forma e a economia não vai ser exatamente igual, que está mudando algum fundamento, não faz sentido você comprar ancorado naqueles 120 mil pontos, né? E o perigo que você tem é exatamente esse que o Bruno falou, né? Ela cai, você compra, ela cai, você dobra a posição, ela cai de novo, você triplica a posição, mas se ela cai uma quarta vez, você quebra. Ou você perde aí 80% e depois para você voltar para o que você estava, você tem que subir 400%. Então, ela é uma estratégia extremamente perigosa. Do nosso lado, graças a Deus, assim, o lado bom da nossa estratégia é que se o mercado vai para um lado ou para o outro, já está pré-programado o que eu tenho que fazer. Então, eu não tenho que pensar no que fazer, eu só tenho que seguir a regra que já foi pré-estipulada e já foi testada exaustivamente. Então, teoricamente, ela funciona. Porque eu não queria estar no lugar de um gestor de ter que, no meio de uma crise onde o mercado caiu 30%, depois subiu 10%, depois caiu 20%, sendo bombardeado de informação que tem de uma procedência que é, no mínimo, duvidosa, ter que tomar uma decisão mental, né? Então é extremamente complexo isso. Verdade. Uma outra coisa que é um comportamento de algoritmos e provavelmente aí o comportamento dos fundos de vocês, que também li um outro artigo que está lá no site de vocês, é que se a gente está provisionando, vamos dar um exemplo prático, assim, a volatilidade da bolsa está 15% e eu, Bruno, pelo meu perfil de risco, pelo meu suitability, a volatilidade que eu gostaria que minha carteira tivesse era de 7,5%. Então, eu poderia comprar metade do meu patrimônio em bolsa, metade do meu patrimônio eu colocaria no CDI, em alguma coisa que não balançasse tanto, que aí no todo a volatilidade da minha carteira ia ser ali 7,5% e encaixar no meu perfil. Em momentos como esse, que a volatilidade aumenta muito, se você pensar nessa linha de raciocínio, muitos portfólios desenquadraram do perfil do cliente, ou seja, o cliente, nesse caso, a bolsa subiu para 25%, 30% de volatilidade e eu que estava provisionando o meu portfólio para balançar 7,5%, com a volatilidade de 7,5%, aumentou muito. Nos fundos de vocês, quando isso acontece,
ele faz o que o ser humano deveria fazer, ou seja, ele automaticamente diminui a posição. Opa, está balançando muito, eu tenho que manter aqui o meu nível de risco, eu não posso estar tão comprado num mercado tão volátil. Como é que é esse controle de risco talvez seja uma das maiores lições que a gente pode aprender com algoritmos e com fundos que usam dados e tecnologia? É exatamente isso. O fundo vai se rebalanceando. Não, a gente não usa só volatilidade para fazer a recalibragem das posições. A gente também usa a correlação entre todos os ativos que a gente está comprando, como são centenas, às vezes até milhares de ativos que tem no portfólio. Essa matriz de correlação ela é complexa a se fazer, mas em resumo, sim, com certeza. Se você tem 50% do teu portfólio em bolsa com uma volatilidade de 15% e a volatilidade vai para 30%, e você quer manter o mesmo nível de risco da carteira, você tem que reduzir pela metade a tua posição, que é o oposto do que eu vi gente fazendo, né? O negócio caiu, fala agora é a hora de comprar, ele vai lá e compra mais bolsa. Então o portfólio, o risco da tua carteira que era de 7,5% vai para 50%. E aí isso é mais um agravante de risco aí que você tem na carteira. Tem que tomar cuidado. Esse não é um momento tão simples de operar. Eu acho que, de novo, seguir uma regra pré-estipulada, friamente escrita, quando você está racional, é uma decisão mais inteligente a se fazer do que tentar, no meio desse pandemônio, tentar tomar decisão. Para quem tiver interesse, eu escrevi um artigo no LinkedIn, está no nosso blog também, falando sobre bolhas e crises financeiras. E é engraçado porque todas as bolhas elas têm mais ou menos as mesmas fases, né? Acontece alguma coisa que muda algum momento da economia, e aí o preço do ativo começa a aumentar, que é a fase de boom, depois ele entra numa vertical, começa a subir, um absurdo, e aí é onde que eu acho a parte mais interessante, o autor fala que não tem nada que afeta mais a inteligência do ser humano do que ver o amigo ficando rico. E eu acho isso brilhante, né? Você vê o cara falando, pô, agora que caiu, agora eu tô comprando. E o teu amigo sempre está ganhando dinheiro com ações, sempre. Eu acho engraçado porque gestores profissionais que têm a cota divulgada de forma pública estão apanhando, mas o teu amigo está ganhando dinheiro. Então, assim, a minha dica que eu puder dar, e assim, eu te falar, eu tenho centenas de amigos que não estão no mercado financeiro, eu estou no mercado financeiro, eu estou sentado do lado de muito cara inteligente. Se parar para pensar na Giant, a gente tem lá 15 caras que têm várias medalhas olímpicas de matemática, caras do ITA, mestrado em PhD em estatística, caras que estão fazendo isso há 20, 30 anos, e a gente em conjunto, cara, com alguns milhões de reais investidos em infraestrutura e dados, ainda assim a gente apanha para ganhar dinheiro. Então a gente achar que aquele teu amigo lá que está sempre ganhando na bolsa, então, desconfia disso, né? Então pensa racionalmente se não é mais um medo de ficar de fora do que qualquer outra coisa, né? Verdade, verdade. Eu já me antecipei, tá? E coloquei no chat o link desse artigo. Tá com ele aberto aqui, inclusive, que ia pedir para você falar um pouquinho Legal. dele. Mas antes eu vou corroborar isso que você falou. Gente, diferente da grande maioria das assets, que são ali 95% formadas por economistas e engenheiros, a Giant tem físico, tem matemático, tem o pessoal assim, medalhista de Olimpíadas de Matemática, pessoal de IME, de ITA. Você quer aproveitar, e aí aproveitar o gancho do que eu queria que acontecesse, que era o pessoal conhecer bem aí a Giant Steps. Esse pessoal, onde é que eles estão? Assim, qual é a função deles dentro de casa? Assim, o físico. Eles estão na parte de modelos matemáticos. Fala um pouquinho de como é que é a equipe, a distribuição. Até para saber como eles estão também. Tá todo mundo em casa? Tá todo mundo bem? Legal. Todo mundo bem até agora. A gente, basicamente, o que eu tinha dito no começo é que o que a gente tentou fazer é sistematizar o processo de investimento, né? E eu diria que esse é o nosso grande valor, é ter criado um baita processo, né? Não é nem as estratégias em si que eu tenho hoje rodando, porque as estratégias elas vão mudando conforme o tempo passa, elas vão evoluindo e vão mudando, algumas são jogadas fora. Então, você tem um processo que é bem efetivo, que é o principal. A gente
A primeira grande etapa é uma etapa de dados, onde uma equipe de tecnologia, o que ela está fazendo é coletando dados, trabalhando dados, né? Você compra os dados, você higieniza os dados, que é a matéria-prima. Depois você, de fato, passa para a gestão, que é onde estão os PhDs, os medalhistas. Tem que ser uma turma, de fato, com uma formação acadêmica bastante densa. A gente está usando coisas que estão aí na fronteira do conhecimento, machine learning, deep learning, redes neurais, dados não estruturados. Então, a gente tem feito coisas bastante avançadas, digamos assim. Acho que talvez a Giant hoje deve ser, se não for a primeira, deve ser a segunda ou terceira empresa que mais contrata medalhista no Brasil. A gente, inclusive, é uma das únicas empresas que patrocina os medalhistas brasileiros aí competindo na Olimpíada Internacional de Matemática, que, aliás, é uma coisa bizarra, né? Eu estava lendo ontem isso, que Estados Unidos manda 500 concorrentes, a China manda 1.000 e o Brasil manda 3, 4, que é o que a gente consegue patrocínio. Então, agora, a partir do ano que vem, a gente vai começar a mandar mais, que a gente basicamente criou esse laço com a academia. E esse é o trabalho da gestão, que é um dos matemáticos, é criar as teses econômicas e testar essas teses. Depois que elas estão testadas, a gente passa para a última etapa, que é de execução, que é onde aparecem os tais dos robôs, que é uma palavra também que eu não gosto, mas é basicamente você ter a execução automática. É como se fosse você criar uma macro no Excel para rodar aquela tua ideia e você não precisar ter um cara lá apertando o botão. Beleza. Flávio, o pessoal ter uma noção, tá? Depois eu vou para as perguntas aqui do chat, já que a gente está chegando perto dos 10 minutos finais. Quantidade de dados processados, dá para ter uma ideia? Um chute, é muito chute falar sobre isso? Cara, é muita coisa mesmo. Assim, a gente tem um slide que a gente usa nas palestras que a gente dá, que a gente coloca o volume de informação que está disponível versus o limite máximo de capacidade de absorção mental de uma pessoa. Inclusive, no evento da Investmar, a gente colocou esse slide. É um negócio assim muito grande, né? A IBM está estimando que esse ano, em 2020, vão ser 60 trilhões de gigabytes de informação nova. Só no ano de 2020, o ser humano vai produzir 90% de toda a informação que o ser humano criou desde que ele começou a escrever na pedra. Então, o volume de informação está crescendo muito rápido. E esse, assim, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio de qualquer gestor. É você conseguir, nesse oceano de informação, descobrir qual é a informação que é valiosa, né? A brincadeira que eu tinha feito no começo, né? Imagina que você é um gestor pescando de vara num laguinho, isso era 100 anos atrás, e hoje você está jogado num oceano e você precisa, dentro de um oceano, acertar aquela informação, que é a informação que vai te dar alguma coisa valiosa, né? Para pensar no volume de informação que a gente leu sobre coronavírus e de tudo isso que a gente leu, que devem ter sido, assim, milhares de páginas e áudios e vídeos, o que a gente conseguiu extrair de fato de informação, né? Se for ver, informação de fato são poucas coisas, né? Você sabe exatamente o que você tem que fazer para prevenir, você sabe quais são os efeitos, você sabe potenciais tratamentos, você sabe a curva de mortalidade, você até agora não sabe o percentual que infecta. Então, assim, informação boa de tudo que a gente viu é pouco, né? Então, você tem que absorver um volume gigante de lixo para conseguir ter ali zero nada percentual, que é o que vai de fato te dar alguma informação que você consegue atuar em cima. Então, é complicado, né? É um volume grande de informação. Entendi. Você usou um termo que eu até anotei aqui, que é higienizar os dados, né? Então, realmente, vem muito poluído, né? Então, a gente tem que acabar sabendo filtrar. Eu acho que isso é até uma dica para as pessoas aí, principalmente aquela galera que compartilha tudo que vê, né? O Uma engraçado dica que eu valiosa. tive esse negócio o problema do coronavírus foi interessante porque ele tem vários paralelos, né? Foi engraçado que eu estava com um tio meu que trabalha em um dos grandes hospitais e a gente recebeu, eu estava do lado dele e a gente recebeu um áudio de um cara falando: tô aqui no hospital tal, eu sou diretor de sei lá em que unidade e a gente está testando aqui. O cara estava do meu lado e falou: cara, mas que mentira isso! E cara, de fato, o que é a higienização, né? Fazendo um paralelo com o nosso trabalho de gestão.
O mercado financeiro tem muito ruído, né? Imagina que a ação, a bolsa saiu antes da crise, né? Ela saiu lá dos seus 80, 90 mil pontos e foi até os 120, mas ela oscilou muito, né? Ela cai, ela sobe, ela cai, ela sobe, ela cai. Então, todo esse ruído você quer filtrar. O que você quer saber ela vai sair de 70 e vai para onde? O ruído, essa oscilação no meio do caminho, ela não me interessa. Então, você conseguir descobrir que dado vai te dar uma informação que é fidedigna e não é ruído é super difícil. Perfeito, perfeito. E o ruído tem ganhado muito espaço, né? Talvez higienizar os dados passar álcool em gel nos dados, né? Para tirar o... É isso. Eu gostei dessa, vou usar essa. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Adriano. Falando sobre o Sigma, tá? Como o Sigma segue os mercados racionais, por que ele não utiliza a estratégia de reversão à média? Vamos lá. Porque não necessariamente o mercado racional segue um regime de reversão à média. Essa é a grande dificuldade, né? O Sigma, a gente tenta pensar o Sigma como um fundo que está olhando o mundo inteiro e está olhando o fundamento primeiro entre os países, né? Então ele está olhando a paridade de preço de moedas, ele está olhando crescimento de PIB de um país contra o outro, está olhando inflação, está olhando esses dados econômicos, está olhando o fundamento, falando assim, fundamentalmente falando, a China, por exemplo, tem uma probabilidade maior de outperformar os Estados Unidos em ações. Porém, provavelmente os Estados Unidos têm uma pressão de baixar juros maior do que a Europa, sei lá. E com base nessas premissas, ele vai tomar a decisão do que ele vai fazer. Mas isso não necessariamente deve seguir um regime de reversão à média, entendeu? Na verdade, assim, a gente tem poucas coisas que a gente encontrou que reversão à média funciona de fato, tá? Por incrível que pareça. Isso funciona, é um negócio que faz muito sentido na nossa cabeça, mas na prática tem pouca coisa que a gente encontra que ganha dinheiro seguindo essa estratégia. Verdade. Uma das provas aí, e até voltando um pouquinho quando a gente estava falando de crises, é que se você for esperar a reversão à média no crash lá de 1929, demorou 30 anos para voltar, né? Exatamente, exatamente. Esse é mais um post que a gente fez também. O pessoal, convenientemente, quem acha que o mercado vai voltar, escolhe as crises em que o mercado voltou em 2, 3 meses, mas tem crises aí que levaram 10, 20, 30 anos para voltar. Elas voltam, Verdade. mas você vai ter que ficar 5 anos, 30 anos segurando a bronca lá, né? Então, não necessariamente ela vai voltar na velocidade que a gente imagina. Perfeito. Flávio, mais uma pergunta antes de a gente chegar nos recados finais. Fundo Renascença do Gene Simmons, o que você acha? Esse aí é o monstro, né? Para quem não conhece, o Gene Simons, ele é todo mundo conhece o Warren Buffett como o cara referência em resultado, né? O Gene Simons, esse cara era um físico que quebrava código na Guerra Fria. Ele abriu um fundo quando ele tinha seus próximos 50 anos de idade. E o fundo dele, que chama Medallion, é o fundo mais bem sucedido da história de qualquer fundo, com muita distância, né? O resultado dele é alguma coisa como quase 3 vezes maior do que o resultado do Warren Buffett. Cara, esse é o nosso ídolo, digamos assim. Eles são extremamente fechados, né? Só aceitam dinheiro dos próprios funcionários, não aceitam dinheiro de fora. Esse cara, o fundo dele cobra 5% de taxa de administração e 45% de performance e entrega alguma coisa como 60% a 70% líquido ao ano faz 30 anos. O cara é um monstro. Ainda assim, perdeu dinheiro esse ano, por incrível que pareça. Até agora, né? Porque o ano nem começou ainda, acho que o cara vai entregar resultado. Mas, se esse ano ele não entregar, vai ser o primeiro nos últimos 30 que o cara não ganhou dinheiro. Esse é muito, muito, muito bom. Legal. É daquele filme tava no Netflix lá, do cara que tava quebrando lá o algoritmo da guerra. Não é não, né? Acho que eu não vi. Eu sei que acabou de lançar o livro dele, que é super legal. Deixa eu chamar O Homem que Resolveu o Mercado, eu acho, ou que Quebrou o Mercado. Mas na Netflix eu acho que eu não vi, não. Não. Já me falaram aqui. O chat aqui, a galera é rápido.
E fazer mais uma aqui do fundo de previdência, tá? O fundo de previdência da Giant Steps estaria dividido em que proporção? Meio a meio. Como é? Aliás, até uma coisa importante para dizer, né? A gente, de novo, né? Recomendação, mantenha uma alocação dividida 50% Darius, 50% Sigma. Se alguém for entrar no Zaratustra a partir da abertura na segunda-feira, faz metade Zaratustra, metade Sigma. Legal. Não façam o erro de ficar correndo atrás da cota, né? Esse é um período de crise que a gente passou, o Sigma sofre um pouco, já é esperado, em momentos de irracionalidade ele não é um fundo que tende a performar muito bem, mas a gente não sabe quando isso acaba. Então, a gente mantém a recomendação de fazer 50-50. A previdência, ela é 50% a estratégia do Zaratustra, 50% a estratégia do Sigma, respeitando algumas das restrições que tem na previdência. Então, ele acaba ficando a combinação com um pouquinho menos de risco e algumas pequenas limitações, mas a ideia dele é que ele seja a combinação já. Legal. Vamos lá. O nome do fundo que dá 60% é o... A gente falou que é o Esse livro Renascença. aí. Esse livro mesmo. The Man Who Solved the Market. Perfeito. Flávio, cara, eu vou pedir aí eu sempre peço no finalzinho das nossas lives para você dar uma mensagem aí otimista para a galera que está investindo. Gente, os fundos da Giant Step estão na plataforma da XP, tanto os fundos de previdência quanto os fundos, os que a gente comentou aqui. O Zaratustra que abre dia 30, estava fechado. O Darius e o Sigma estão lá na plataforma, tá? Se vocês têm alguma dificuldade, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, a equipe da Giant, as redes sociais da Giant estão todos ali de fácil acesso. Os assessores de investimento da InvestSmart também, a gente é muito próximo, tá? Da Giant, então pode pedir para o seu assessor, que ele vai te dar toda a informação que você precisa. A gente aqui na InvestSmart tem tudo na mão aí. Vale a pena, é uma excelente oportunidade de diversificar um portfólio. Então, a gente procura fundos macro, fundos long e short, e a gente tem poucos fundos bem geridos com essa tese mais de dados e tecnologia. Então, é uma excelente adição aos portfólios, tá? E o que eu queria pedir na verdade, Flávio, antes da gente encerrar, era para você dar uma mensagem aí final e uma dica para a galera aí valiosa para esses momentos de turbulência e se despedir. Foi um prazer, brigadaço aí pela aula de tecnologia e processamento de dados e espero vê-lo em breve fora desse confinamento todo. Eu que te agradeço, Brunão. Obrigado pelo convite aí. É exatamente o que você falou. Eu acho que é uma boa oportunidade para diversificação. Eu, na pele do investidor, eu faria uma decisão racional do que fazer. Esse é um momento que a gente está sendo bombardeado de informação, o que mexe no nosso emocional. Então, assim, se eu puder deixar uma dica, na medida do possível, tomem decisões racionais. Não se preocupem com mensagem de o mercado está subindo, eu estou perdendo, ou o mercado está caindo, eu não estou. Tentem não pensar nisso, porque em 90% dos casos as decisões elas acabam sendo erradas nesse momento. E é isso, acho que estou torcendo aqui, como todo mundo, para que esse negócio passe rápido, a gente não sofra muito. Tem um lado bom é que a gente foi um dos últimos países a ser atingido por isso, então de certa forma deu para a gente conseguir se antecipar um pouco mais, talvez, aparentemente está se antecipando melhor que os outros países da Europa, e torcer para que saia algum tratamento, que aí também já ajudaria bastante. Mas é isso, vamos que Legal, vamos. Flávio. Segue o jogo. Muito obrigado. Gente, muito obrigado por participar. Amanhã tem mais. Gente, um bom final de quinta-feira. Aí hoje é quinta, né? Fica até um pouco perdido. Bom final de quinta-feira e até a próxima, galera. Valeu, Brunão. Obrigado. Um abraço, gente. Abraço.